Então, a paz do Senhor Jesus para a igreja. Agradeço ao pastor Gilson, a pastora Cristiane e ao Marcelo, né, que fez esse contato com o pastor Gilson, a minha esposa aqui presente também, a todos vocês. É um prazer eu estar aqui na casa do Senhor para nós falarmos acerca das coisas de Deus. A gente sabe que vivemos em um mundo que, em parte, em boa parte, a gente herda o que fizeram, né? O que nos entregaram. E, em outra parte, a gente herda, tem como resultado o que nós mesmos fazemos. Mas vivemos em um mundo difícil. E sabemos que, se dependermos de nós, num país cheio de violência, um país desigual, um país cheio de corrupção, cheio de coisa que não presta, se nós dependermos de nós mesmos, muitos de nós sucumbiremos. Mas, pensando nisso, existem situações que são graves e dependem da gente. Existem situações que são graves e não dependem da gente. Por exemplo, uma doença grave. Quando o médico fala, olha, não tem jeito, não há solução para o seu problema. Não adianta você achar que você vai resolver. Existem situações que são graves e irreversíveis aos olhos humanos. E eu pergunto aqui, quem está vivendo uma situação que acha que ela é grave, ela é irreversível, que ela não tem jeito? Ou pelo menos, se houver jeito, é só mesmo com a interferência de Deus. Alguém está vivendo um problema como esse? Alguns se manifestaram, eu creio que outros não têm coragem, às vezes ânimo de se manifestar. Mas a gente vem para a casa de Deus, a gente carrega a Bíblia, lê a Bíblia, a gente ora, a gente convive uns com os outros, citamos muitas vezes o nome de Deus, e às vezes, de tanto citarmos o nome de Deus, se torna algo normal, se torna algo corriqueiro, algo que possa ser até indiferente. É apenas um nome a mais. No exército a gente dizia assim, incorporou a paisagem. É como se eu tivesse um quadro na parede, no primeiro dia você olha, no segundo dia você olha, 2 anos depois você até esquece que aquele quadro está ali. E às vezes acontece isso conosco. Nós nos esquecemos de Deus. E eu queria ler com vocês no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Existem pessoas que elas se torna tão comum essa questão de Deus, que as pessoas até discutem se Deus existe. Seria pior, né? Imagina se você põe um quadro na parede, primeiro dia você olha, segundo dia você olha, 2 anos depois você não olha mais, mas se você olhar, você vê o quadro. Você não duvida que o quadro está ali. E tem gente que vai ao extremo e pergunta, será que Deus existe? Ou seja, é pior do que você desprezar um quadro que está na parede. A Bíblia diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Senhor, nós lemos a tua palavra, te pedimos, ó Deus, a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão. Usa-nos, ó Deus, para falar para o teu povo, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vi aqui, eu não gravei o nome da irmã, mas eu gravei o nome do marido dela, que é Rubens. Não sei por que eu gravei tão rápido. E ela vai para a Alemanha. E ela está fazendo um doutorado na área científica. E eu fico imaginando, as crianças entram na escola
E quando eu entrei na escola, eu me lembro que ainda no ensino médio, eu via alguns professores falando coisas que confrontavam o que a Bíblia dizia. Eu já tinha lido a Bíblia toda com 9 anos de idade. Eu sabia que Deus existia e cria que Deus existia. E o que é interessante é que, por exemplo, eu não perco tempo de defender Deus. Porque se Deus precisar que eu o defenda, meu Deus do céu, o que será dele? E a Bíblia não manda eu defender Deus. Eu, pelo menos, nunca encontrei nada aqui na Bíblia que me encorajasse a defender Deus. Eu nunca vi. E se eu visse, eu ia ficar tentando entender como é que eu ia cumprir essa ordem. Deus, ele não precisa que eu o defenda. O tempo todo na Bíblia, a Bíblia diz, todas as vezes que o povo de Israel, ou qualquer outra pessoa, ou um de vocês mesmo, estiveram ou estejam em uma situação muito complexa, Deus ele sempre se manifesta de uma maneira unilateral em questões extremas. Ele age e ele diz o que vai fazer. No livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, a Bíblia diversas vezes diz, quando Deus disse que livraria o povo de Israel do Egito, ele falou assim: eu vou tirar de lá o meu povo com mãos fortes, com braço estendido, com sinais e com maravilhas. Deus ele não precisava de ajuda naquilo que não depende, naquilo que o homem não pode fazer nada. Deus nunca precisa de ajuda. Deus, de fato, ele não faz aquilo que nós temos obrigação de fazer. Mas não porque ele não consiga, é porque ele não faz. Deus não gosta de preguiçoso, de leniente, nem de relaxado. Não é que Deus não gosta. Deus deixa. Se a pessoa quer ir por aquele caminho, que vá. Então, Deus não interfere. E a Bíblia mostra em diversos pontos situações inusitadas. O que é interessante é que muitas vezes a gente pergunta para nós assim mesmo, e quando estamos em dúvida acerca de uma questão nossa, assim, do que será de mim nessa situação, se eu nunca vi algo desse jeito resolvido? O que será de mim? Porque eu nunca vi na literatura uma cura dessa enfermidade, os médicos não têm exemplo disso. E o que será de mim nessa situação que eu não tenho para onde ir? Bem, se porventura Moisés fosse pensar acerca disso, na hora que ele viu o Mar Vermelho na frente dele, ele estaria numa crise muito grave. Porque nunca antes e nem depois dele se falou em que o Mar Vermelho se abriu. A Bíblia fala que o Mar Vermelho abriu uma vez só. Então, se um dia você for lá e Deus mandar você tocar com a vara no mar, para você atravessar o mar, e se você for lá, você vai ver que aquilo é um deserto, que é muito quente, é areia. Lá não tem um local para você ficar que seja confortável, é sol quente. Eu já fui lá e verifiquei. Se você um dia for lá, naquele deserto quente, e você estiver sendo perseguido, e tiver um mar na sua frente, e Deus mandar você tocar a vara para abrir o mar, você pode até não acreditar, você pode até não ter fé, mas Deus um dia já fez isso. Então não vai ser novidade. Os teus méritos não serão tão importantes, porque já abriu para Moisés uma vez. Você pode até imaginar, então pode abrir para mim também, porque já abriu uma vez. Outros casos que a Bíblia diz que foram milagres são incríveis, né? São incríveis. Um dos milagres que a Bíblia fala que Deus fez, e isso é muito constrangedor, porque é muito complicado
um cientista explicar isso pela física, é quando a Bíblia diz que Josué deu ordem para o sol parar em Gibeon e a lua parar no vale de Aijalon. Quando Josué fez isso, talvez se for conversar com um cientista, ele pode imaginar, bom, partindo da premissa que de fato isso aconteceu, por que o sol precisou parar e por que a lua precisou parar? Foi por uma razão talvez planetária, por uma razão de uma alta complexidade do universo. Como a Terra é algo muito pequenininho, muito do ponto de vista do tamanho insignificante, mas totalmente significante mesmo, a Terra inteira, o planeta Terra, no termo do universo, a Terra é muito pueril, ela não é absolutamente nada, é um cisco no universo invisível. Então, para o Sol ter parado e a Lua ter parado, deve ter sido alguma coisa um pouco maior do que um cisco, alguma coisa que fosse muito importante, para o Sol parar e a Lua parar. E aí eu pergunto, por que Josué mandou o sol parar e a lua parar em Josué capítulo 10, versículo do 12 a 14? Vocês sabem por que Josué mandou o sol e a lua parar? Será que foi um fenômeno complexo físico e Josué era um cientista e para resolver ele mandou o sol e a lua parar? A Bíblia diz que havia uma guerra. O povo de Israel estava em guerra e Josué era um general muito experiente. Ele comandou operações muito importantes e arriscadas. Aquela que o povo de Israel combatia e enquanto Moisés estava com o braço estendido, o povo prevalecia, e quando Moisés abaixava o braço, o inimigo prevalecia, em que Arão e Hur seguraram os braços de Moisés, que já estavam cansados e não suportavam ficar em pé. Esta guerra, quem estava comandando era Josué. Josué era um craque. Josué era muito bom. Se Josué hoje estivesse comandando um exército em qualquer parte do mundo, um exército de alto nível, Josué ia se destacar, ia ser um general mais falado do mundo. É assim que ele era distinguido pelos resultados dele, não apenas porque alguém queria elogiá-lo. Josué parecia alguém um pouco discreto. A Bíblia diz em relação a Josué, quando fala de Moisés, fala assim, e o Senhor falou a Moisés dizendo, diversas vezes. E no livro de Josué fala, conforme o Senhor falou a Moisés. Josué era apenas alguém que estava cumprindo. Você pegou o bastão e continuou a corrida, e era alguém que estava continuando aquilo que Moisés teria começado. E por que Josué mandou parar sol e lua? É porque Josué estava numa guerra. Josué capítulo 10, versículo 16 diz que Deus pelejava por Israel nessa guerra. E Josué precisava de um dia mais longo para ele vencer essa guerra. Então não era um problema planetário, não era que havia uma crise, alguma coisa que envolvesse um astro qualquer que ia esbarrar no outro, ou mesmo não era que haveria uma necessidade qualquer para que não houvesse um eclipse, não havia uma necessidade qualquer do Sol parar para que um outro efeito surgisse sobre um outro planeta, mas não, era apenas uma guerra que Josué estava vencendo e Deus estava pelejando por ele e Josué resolveu mandar o Sol e a Lua parar. Agora, vamos abrir um parênteses, vamos parar de falar de Josué, vamos falar um pouquinho da gente, para a gente tentar entender no mundo da gente, que não, de fato não é o mundo de Josué. Josué era o Josué. Eu, por exemplo, eu não faria isso. Confesso que eu fui treinado para a guerra, eu tenho 10 anos de cursos militares, fui formado pela 8ª melhor escola de formação de oficiais do mundo, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, pelo Instituto Militar de Engenharia, que é o melhor curso de engenharia civil e voltado para a guerra também do Brasil, ele é o melhor e se destaca a nível internacional, e também tenho mestrado em engenharia nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia. Falei tudo isso para dizer para vocês que eu não faria isso que o Josué fez com todos esses cursos. E talvez se Josué vivesse no meu tempo, ele não teria feito esses cursos.
Até porque talvez se ele tivesse feito, ele ia pensar duas vezes se ele ia pedir o sol e a lua para parar. Porque se ele desse essa ordem, vai que Deus cumprisse, ele poderia simplesmente causar um impacto no planeta Terra tão tremendo que ia matar todo mundo. Ele ia pensar no aspecto da física, eu pensaria. Ele não deve ter feito, ele não fez esses cursos. Se ele fizesse, esses cursos o atrapalhariam, mandar sol e lua parar. Então, se você acha que a ignorância de alguém que não estudou como você pode atrapalhar, eu digo para você que as nossas letras podem nos atrapalhar. Aliás, eu nunca vi letra levar ninguém a Deus. Eu já vi afastar. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E a hora que as pessoas olham para a letra, deixa o Espírito Santo de lado, acaba. Né? Então, o Josué, como ele não fez o Instituto Militar de Engenharia, não fez a Academia Militar das Agulhas Negras, mas talvez sem ter, não sei qual era a estrutura de Josué, ele era um homem temente a Deus. Isso por si só fez toda a diferença na vida dele. Mas vamos voltar para o nosso mundo. Se fosse você, que estivesse numa guerra, nessa sua guerra que você está aí, diária, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar, aí você tem que vencer a guerra. Aí você vai orar. Ou então, de repente, você vai me pedir para eu orar por você. Ou então você pode não pedir para mim, mas pode pedir para aquele irmão que ora muito e não sabe nem ler. E aí esse irmão é capaz de fazer que nem Josué. Se esse irmão vai, ou essa irmã, vai e faz a seguinte oração. Sol, para ali no Pão de Açúcar. E lua, para ali nas proximidades de Itaguaí. Enquanto essa pessoa aqui resolve o problema dela. Porque se fosse para um de nós clamarmos a Deus durante a guerra, a Bíblia diz que Josué precisava de um dia maior para vencer a guerra. Por isso que ele mandou o sol e a lua parar, podia ficar mais longo. Então, se fôssemos um de nós, como é que nós provavelmente oraríamos? Ah, Senhor, dá-nos a vitória antes que o dia se encerre. É porque a Bíblia diz que Deus pelejava por Israel no versículo 16 do capítulo 10 de Josué. Então, por que Josué não falou, Senhor, dá-me a vitória antes que o dia se encerre? Concorda? Vocês acham que Josué era meio idiota? Por que Josué fez isso? E se o irmão que não sabe ler orasse por você assim, você ia achar ele idiota? Você se sentiu ofendido? Qual é a mensagem? O que Josué nos ensinou? Josué não era idiota. Josué não era um bobo. Josué era um homem que conhecia a Deus e sabia o que dependia dele. Tem coisa que depende de Deus. É aquela questão grave que você não sabe se vai ter solução. É parar sol e lua. E tem coisa que depende de nós. Vencer a guerra dependia de quem? Do povo de Israel, que estava sob o comando de Josué. Mas só que Josué fez a conta, ele era um estrategista, ele não ia conseguir vencer até o final do dia.
E ele não quis transferir para Deus a responsabilidade da diferença. Ele poderia falar: Senhor, me ajuda, me dá força, me dá graça, me ajuda a ser mais rápido, mais eficiente. Eu descobri uma manobra mais específica para eu derrotar os meus inimigos. Não, ele fez o mais comum. Senhor, deixa eu vencer com a força do meu braço, o que depende de mim. Eu só peço que tu faça algo para me ajudar. Pare o sol e a lua. Aliás, ele mandou o sol e a lua parar. Porque quem sabe, se ele consultasse a Deus, Deus não ia fazer isso, talvez. Deus ia fazer algo mais prático, eu não sei. Ele mandou o sol e a lua parar e Deus fez o quê? Ele falou a falada. Tudo bem. Quando o sol e a lua param, o que acontece com o relógio? Tem que parar, tá certo? Senão, daqui a um pouco vai ficar um negócio esquisito. Quando for, por exemplo, meia-noite, o sol vai estar lá em cima. Aí depois, quando tiver que amanhecer, o sol se esconde. Aí fica o contrário, não é? Fica meio confuso o dia. Vocês acham estranho que o sol pare? Quantas vezes a Bíblia diz que o sol parou? Uma única vez. E, portanto, se você parar o sol, você já não vai ser mais o primeiro. Você não vai ser mais novidade. Porque o sol já parou uma vez. E eu fico imaginando Ezequias. Ezequias, ele estava doente, tá certo? Ia morrer. Ele ia morrer. É a situação grave, né? Situação grave. Não tinha como ele fazer nada. E aí, Deus precisava fazer algo incrível para provar para ele que ele ia cumprir a palavra de dar 15 anos de vida para ele. E o que Deus fez? Vocês se lembram? O que Deus fez para provar, para mostrar que ele ia curar Ezequias e que ele ia acrescentar 15 anos de vida? Alguém lembra? Pode falar alto. Fez voltar o relógio de Acais em 10 graus. Ou seja, fez pior do que parar o sol e lua. Fez o tempo andar para trás. Porque se o tempo andar para frente, não adianta o relógio de Acais 10 graus. O relógio anda para frente mesmo, não é? Andou só mais rápido. Será que andou mesmo? Será que foi fez o relógio andar para trás? É pior do que parar sol e lua. Olha, se você tiver que pedir um sinal em cima disso para Deus, eu não sei mais o que você pede. Porque parar o relógio já parou. Voltar o relógio para trás já voltou. Tu vai pedir o que agora? Qual o sinal que você quer mais incrível cientificamente? Eu estou falando isso para você para te dizer que para Deus não tem limite. E as pessoas que ficam discutindo se Deus existe ou não, é de uma bestialidade científica enorme. Eu estou falando agora, não é mais o Rubens Teixeira crente. Eu estou falando agora o Rubens Teixeira que lida com ciência. Algum cientista que afirma que Deus existe, que Deus não existe, ele é um idiota. Desculpa. Porque a ciência não prova que Deus não existe. E uma vez, um ateu meio desinformado, e aqui eu não quero falar mal dos ateus, eu tenho amigos que são ateus, e eu os considero, eu não vou desrespeitá-los. Existem ateus que me respeitam, e eu digo que a maioria, céticos, agnósticos, eu não posso ofendê-los só porque eles não creem em Deus. Eu não sei por que eles não creem em Deus. Mas teve um ateu desavisado que ele foi falar que Deus não existia e eu falei para ele, se você quiser falar cientificamente, prova que Deus não existe. Aí ele me achou meio idiota.
Ele falou assim, mas não, você que tem que provar que Deus existe. Eu falei, eu não preciso te provar. Eu não quero te provar. Eu não tenho o menor interesse de te provar. Eu creio que Deus existe, isso é problema meu. E se você acha que Deus não existe e quer provar isso, já que você se acha um cientista muito bem informado, embora talvez você não tenha nenhum curso que lhe qualifique para isso, mas digamos que você seja, em outras palavras, eu quis dizer isso para ele. Se você quiser botar ciência na história, prove que Deus não existe. Não, porque a ciência não prova negativamente. Eu falei, quem te falou isso, pô? Se na própria física e na matemática existe sinal de existe e não existe. Ora, se existe o sinal de não existe, é porque a ciência prova que algo não existe. Ah, mas a ciência não prova negativamente. Sério? Sério? Não prova negativamente? Ah, ok. Na Idade Média e muitos locais, comunidades científicas do passado, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Até achava-se que a Terra era plana. Era a ciência. Era o que a ciência achava. Embora Isaías diz que Deus assenta-se sobre o globo da Terra. Escrito 700 anos antes de Cristo. Quem achava isso não lia a Bíblia. Ou pelo menos não acreditava na Bíblia. Aí depois, percebeu-se que não era a Terra o centro do universo. Então a ciência provou negativamente que a Terra não era o centro do universo, mas sim era o Sol. Mais à frente, a ciência evoluiu um pouco mais e negou que aquilo que ela afirmava, provou negativamente que o Sol não era o centro do universo. E agora, ninguém, a ciência, nem sabe onde é que é o centro do universo, porque também não sabe onde é que é o início nem o fim. Então a ciência tinha certezas que hoje viraram incertezas. Eu tenho algum problema contra a ciência? Absolutamente que não, porque eu também não sou idiota. A ciência é algo interessantíssimo. Os aviões voam por conta de projetos científicos. Eu estou falando aqui e minha voz está sendo aumentada sem nenhum fio aqui, porque tem uma ciência, olha ali, ó, me filmando e transmitindo, não sei nem para quem. Tá certo? Porque é algo científico. Ora, e por que então que eu acho que Deus existe? É apenas porque me disseram? Não. Eu não sou muito desse tipo de as pessoas me dizerem, eu saí acreditando. Porque as pessoas mentem, as pessoas enlouquecem, as pessoas têm problema psiquiátrico, dizem que veem coisas e não veem nada. Se a pessoa está dizendo que está vendo o que eu não estou vendo, por que eu sou obrigado a acreditar se os meus olhos estão funcionando? Vocês concordam? Então eu não sou obrigado a acreditar em nada que eu não estou vendo. Por que eu sou obrigado a acreditar em algo que eu não estou vendo? Ou pelo menos que eu não estou convencido que existe? Ora, mas eu acredito em Deus e eu não faço isso para agradar ninguém. Eu acredito porque, e na minha visão, no meu cérebro, que é meu, isso é problema meu também, tá certo? Eu acho que eu seria um idiota se eu não cresce com base nas informações que eu tenho, com a minha percepção. Mas aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem alguém aqui que gosta muito de matemática? Pessoal que faz matemática, física, engenharia? Tem? Levanta o braço aí. Estatística, pessoal que manda bem nisso, que é bom nessa área. Então vocês vão entender direitinho o que eu vou falar agora. Se eu pegasse esse livro aqui e perguntasse para todos vocês aqui, estou com o livro na minha mão, Desatando Nó do Brasil. O que eu vou fazer com esse livro?
Pensem aí e sejam sinceros comigo. Pensem, o que eu vou fazer com esse livro? Não fala, só pensa. Não precisa falar não, porque eu não vou conseguir controlar a fala de vocês todos. Pensaram, não pensaram? Quem imaginou que eu ia colocar debaixo dessa caixa de som? Alguém? Não, né? Aqui ele de novo. Ó, o pessoal que está vendo, eu botei debaixo de uma caixa de som, tá bom? Tá ali. Eu vou fazer algo melhor para vocês que estão assistindo pela internet, né? Talvez enxergarem. E agora, o que eu vou fazer? Pensem aí. Pensaram? Eu vou botar ele aqui. Alguém pensou que eu ia botar ele em cima de Romanos capítulo 7? Assim, beirando o versículo 1? Alguém pensou nisso? É difícil acertar, não é? Agora imagine que alguém aqui acertasse as duas coisas. O que vocês iam pensar? Alguém falasse, eu sabia, escrevi no papel aqui que você vai botar ali debaixo da caixa de som, depois que você ia botar em cima de Romanos capítulo 7, versículo 1. O que vocês iam pensar e o pessoal da internet ia pensar? Tinha informação privilegiada, foi combinado, concorda? Perceberam que é difícil acertar as coisas aleatórias desse jeito? Ok. A probabilidade é muito pequena de a pessoa acertar. Agora pensa o seguinte, pensa que em Gênesis, lá em Gênesis, Deus falou que ia enviar Jesus. Aí foi falando em Salmos, depois em Isaías, várias profecias dos profetas em tempos diferentes, dizendo muitas coisas acerca de Jesus. Pessoas em tempos diferentes, que não se conheceram, em culturas diferentes, falando acerca de Jesus. E registraram escrito. Qual a probabilidade de alguém inventar algo 2000 anos antes e dar certo? Aí um outro falou 1500 anos antes, dando características e deu certo, 1500 anos depois. E assim vai se aproximando. Isaías falou com muita precisão acerca de Jesus Cristo 700 anos antes. Qual a probabilidade de todas essas profecias serem precisas? Se você calcular isso matematicamente, dá uma probabilidade infinitamente pequena, que é o impossível de acontecer, a menos que a pessoa tenha informação privilegiada, ou seja, que Deus tenha dito para ela. Então, estatisticamente, pela teoria das probabilidades, só é possível que a Bíblia esteja tão certa se alguém disse antes para os profetas. Isso é matemática. Eu não preciso ter fé para falar isso para vocês. Quem disse? Alguém pode falar, foi um raio, foi não sei quem. Sim, você pode achar que foi uma formiguinha que falou, sei lá o quê, eu não sei. Mas a Bíblia, que faz isso com tanta precisão, ela mesmo se apresenta quem disse. Glória a Deus. Eu queria dizer aos matemáticos, aos físicos, aos engenheiros, às pessoas que não têm essa formação, mas têm um raciocínio numérico, lógico, muito bem afiado, que eu creio em Deus, porque eu seria um idiota se eu não cresce sabendo disso que eu acabei de falar. E veja que eu só falei de matemática.
Eu poderia falar de outros temas aqui, enveredar por outras coisas enroladas, complexas. Perceberam como existem muitos argumentos? E eu estou tentando pegar um argumento que seja fácil dialogar com pessoas de formações diferentes. Ok. Então, eu só estou querendo dizer que as pessoas dizem que não acreditam em Deus, e eu acho isso uma coisa assim, muito difícil de a pessoa se convencer se ela conhecer o que está na Bíblia. A Bíblia é muito mais citada do que lida. Bem, então a Bíblia, ela se defende, ela é a verdade. A Bíblia fala que há um Deus que ele é soberano e impõe a sua vontade. A Bíblia fala que, só para a gente poder ter uma ideia geral e passarmos por um aspecto, tem pessoas aqui que podem não conhecer Jesus, e até assistindo pela internet, a Bíblia fala, depois que eu dizer por que eu creio, apenas um argumento, eu poderia usar outros, mas eu não vou ficar usando todos, senão meu tempo acaba. A Bíblia fala que Deus criou um homem chamado Adão. Por esse homem entrou o pecado no mundo. A Bíblia fala que para um outro homem chamado Jesus, o pecado foi neutralizado. A Bíblia fala que não há homem que não peque, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Eu quero dizer que o melhor presente aqui, a melhor pessoa presente aqui ou me assistindo, o melhor de todos, o mais correto, o mais sensato, o mais sábio, pelos seus méritos, é um condenado. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você apresenta, todos os seus resultados não servem para nada se o assunto for salvação. Nada. Se você é muito santo e tem muita convicção disso, e acha que isso vai lhe ajudar alguma coisa, sem Jesus você não é nada. Ah, mas e as pessoas então são iguais? Não. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele reage de forma diferente às circunstâncias. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela não vive conforme o mundo. Quem tem Jesus não anda conforme o mundo. Eu quero dizer que nós não temos mérito. Não há nada que você possa fazer para você ser salvo. Só Jesus tem essa autoridade. Só Ele. E quem fala isso é a Bíblia. É Ele mesmo. É bom a gente lembrar disso, porque quando a gente se lembra disso, a gente se lembra que a gente precisa falar de Jesus para outras pessoas. Porque às vezes a gente acha que nós somos salvos porque nós somos salvos. Esquece que se Jesus tirar a proteção dele, se Jesus tirar a chancela dele, não há nada que nós podemos fazer. Você observa que quando Adão foi expulso do Jardim do Éden, que ele pecou, ele arrumou um problemão, né? Porque ele morreu, foi condenado à morte, a humanidade foi condenada à morte, todas as guerras, todos os tiranos, os matadores, todas as tragédias, as enfermidades, todas as desgraças que hoje há no mundo é fruto do pecado. Quantas vezes Adão pecou para abrir a porta para essa destruição? Uma única vez.
Agora você pensa no número de pecados que eu e você cometemos. A humanidade de todos os tempos cometeu. Daí a gente entende duas coisas importantes: a grandeza do amor de Cristo e a força extraordinária daquele sangue derramado na cruz. Não é um diabinho e nem um diabão que neutraliza a força daquele sangue. Não tem nada. Não é em vão que a Bíblia diz que foi-lhe dado um nome que está sobre todo nome, a qual todos um dia se dobrarão, querendo ou não, acreditando nele ou não, todos um dia se dobrarão perante ele. Eu já vou voltar para aquele assunto do início que eu perguntei, tá certo? Eu sei para onde eu estou indo. Falei das questões graves que você tem aí. Deus tem várias maneiras de falar. A Bíblia fala de várias maneiras que Deus usou para falar. Usou os profetas, usou pessoas, usou uma mula, vento. Mas teve um homem, todos aqueles que tentaram desrespeitar a Deus, confrontar a Deus, se deram muito mal. E teve um que foi muito longe, chamado Belsazar. Para esse, Deus não usou, Balaão foi uma mula, né? Mas uma mula tem boca, tem língua, emite som, é razoável, né? E uma mula, se estimulado ali a boca da mula nos fonemas certos, pode falar. Tecnicamente, é só uma questão de física, né? A língua dela, tal. Mas um dia, Deus não quis usar uma mula, porque ele estava falando com uma, que era Belsazar. E Deus usou uma mão e falou em outro idioma ainda. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Daniel. Daniel, gente, era sinistro. Eu vou falar uma coisa para vocês. No livro O Príncipe de Maquiavel, Maquiavel cita 3 reis, 3 príncipes que mais bem-sucedidos foram no poder. Porque o livro O Príncipe ensina como se manter no poder. Até que ele quis ensinar o príncipe da época um presente que ele quis dar de como se manter no poder. E aí ele cita 3 exemplos de todos os tempos. Esse livro foi escrito, acho que no final do século XV. De todos os tempos. Ele cita dentre os 3 2 nomes. O primeiro é Moisés. E ele fala assim, alguém pode dizer que Moisés recebia de Deus as informações. Quem falou foi Maquiavel, não sou, só estou repetindo. Mas ele teve a graça de receber de Deus as informações. Maquiavel que falou. O outro que ele citou foi Ciro. Aí eu fiquei imaginando, será que foi o Ciro que Daniel trabalhou para ele? Porque olha só, Daniel foi levado a cativo por Nabucodonosor. Não foi? Depois Nabucodonosor, detalhe, ele foi levado cativo. Nabucodonosor passou o reinado dele para quem? Para Belsazar, que era sobrinho dele. Aí eles eram babilônicos. Aí o Império Persa foi invadir o Império Babilônico e tomou o Império Babilônico. Não foi a oposição que ganhou a eleição. Foi o império poderosíssimo que dominou o outro. Quando a oposição ganha a eleição, o que ela faz com a situação? Pega os principais quadros e substitui, concorda? Mas quando um império violento,
domina outro império violento, ele pega os principais e faz o quê? Mata, escraviza mais ainda, enfim. Mas alguém deve ter dado a dica para Ciro. Ó, se tu for matar todo mundo, tem um cara aí chamado Daniel, não mata esse cara não, senão tu vai matar teu próprio reinado. Gente, Daniel era demais. Quer ver? Você já viu o Daniel, concurso público que ele passou? Vou mostrar para vocês aqui. Vocês não estão acreditando, não? Quando eu leio nisso, eu fico assustado. Daniel, capítulo 1, versículo 4. Olha o que o rei... olha em que concurso que Daniel e aqueles três foram para a fornalha passaram. Olha só. Jovens em que não houvesse defeito algum. Que isso? De boa aparência, tinha que ser bonito. Se fosse para fazer o IME, precisasse disso, eu estava fora. Dotado de sabedoria, inteligência, conhecimento e ser bom de cérebro. E instrução, saber tudo. E que tivesse a capacidade de assistir no palácio do rei. Ou seja, capacidade política. Não é qualquer um que tem isso, não. E que lhes ensinasse a letra e língua dos caldeus. Ou seja, o cara tinha que ser cientista, sábio, culto, filósofo, capacidade de ver no trono e aprender russo para usar tudo isso em russo, por exemplo. Esse foi o concurso que Daniel passou. Caía todas as matérias, você imaginar. Todas, imagina. Um rei, pô. Imagina. Um rei lida com o quê? Com economia, com física, com química, com matemática, com sociologia, com filosofia, com tudo, pô. O cara tinha que ser bom em tudo. Naquela época não tinha essa divisão, mas o conceito, o conjunto de informações que ele tinha que ter era por aí. E depois a capacidade de aprender um outro idioma para usar tudo aquilo que ele sabe em outro idioma. Tá certo? Esse era Daniel. Aí Daniel ficou com Nabucodonosor, Belsazar. Aí o Império Persa invadiu, o Ciro foi e fez o quê? Alguém deve dar a dica, ó. Deixa esse cara aí, não joga fora não, não mata não, meu irmão, porque tu vai arrumar problema. Até porque ele serve um Deus lá que tem um negócio lá que tu não sabe o que vai acontecer contigo se tu matar ele. É melhor não matar, trata bem. Aí depois Ciro veio Dario. Aí arrumaram o problema para Daniel. Daniel, quando foi para a cova dos leões, já era idoso. Era velhinho, mas continuava craque. Agora vamos cá para nós. Por que Daniel foi pego? Ele foi orar onde? No quarto dele, de janela aberta. Primeiro, não dava para ele fechar a janela? Vai dizer que tu não ia fechar. Ah, Deus, tenha misericórdia. Não deixa esse cara me achar que não. Oraria até em pé de olho aberto. Né? Daniel nem ligou. Abriu a janela, foi orar e deixou ser visto. Quer me pegar, me pega. Me joga na cova dos leões. Sabe por quê? Porque eu orar a Deus é problema meu. Deus me proteger dos leões é problema dele. Tá pensando o quê? Já anota aí. Confiar no Senhor é problema seu. Resolver o problema grave é problema dele. Ou você confia ou não, tu está perdido. Ainda mais você que está com problema grave, desculpa, mas olha, eu fui chamado no INCA, Instituto Nacional do Câncer,
para falar no evento sobre tratamento paliativo de doente terminal. Aí eu não entendi nada. Eu falei assim, vem cá, quanto tempo que eu tenho de palestra? 5 horas. Eu falei, não, tem alguma coisa errada nesse negócio. Eu não sou especialista em tratamento de doente terminal e 5 horas é muito tempo, eu não vou aguentar falar esse tempo direto assim, poxa, é muita coisa, né? E ninguém vai conseguir me ouvir 5 horas, vai ficar um negócio esquisito. Não. É o seguinte, fala o tempo que você quiser, que vai ter outros palestrantes. Aí como é que me dá o tempo todo? E os outros palestrantes vão ficar com que tempo? Como é que é essa conta? Eu não entendi, mas eu fui. Aí o que é? Conta a sua história aí. No dia, estava eu, palestrante principal, né? Imagina. Tá achando estranho? Eu também achei. 2 médicos especialistas, 2 tinham doutorado no tratamento paliativo de doentes terminais, e 2 psicólogos, 2 psicólogas, também especialistas nesse tipo de coisa. E aí, o que eu estava fazendo ali? Eu não era doente terminal, assim, eu achava que não, pelo menos. E o que aconteceu? Depois, aconteceu o pior de tudo. Me botaram no centro de uma mesa, 2 de um lado, 2 de outro, para me sabatinar. No final que eu entendi, depois de eu ficar olhando, imagina que situação. Eu entendi. Eles queriam saber como eu lidava com o sofrimento. Por causa da minha história, as circunstâncias que eu já passei, que eu passo às vezes. E aí um médico perguntou assim para mim, um especialista daquele, olha, eu fiquei com uma alegria, com raiva, com ódio, tudo misturado enquanto você estava falando. Por conta das circunstâncias pelas quais você passou na sua vida. Aí ele falou assim, eu queria te perguntar uma coisa, se você vai falar com um doente terminal acerca da sua convicção de que você crê, e ele olha para você e fala, não acredito em nada do que você está falando. O que você diz para ele? Eu falei assim, eu vou olhar para ele e vou falar assim, infelizmente, eu não posso fazer nada por você. Infelizmente, se você não crê nisso, eu não sei nem o que te dizer. Confiar em Deus é saber que Ele vai te defender, vai atuar em sua defesa, independente das circunstâncias. Ele vai interferir diretamente naquilo que não depender de você, porque se depender de você, trate de interferir, trate de fazer sua parte. Ele não vai estudar para você passar na prova. Tá certo? Ele não vai se aprimorar naquilo que você tem que se aprimorar. Ele pode até te ajudar a vencer as suas limitações, como ele faz comigo toda hora. Então, jogaram o velhinho na cova dos leões. O que aconteceu? Nada. Imagina que aberração. Os leões não quiseram comer Daniel. Dari deve ter passado uma vergonha, ainda bem que ele falou assim, não que ele acredita, ele foi lá na cova de leões e falou, ó, quando ele foi lançar Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará da boca dos leões. Quando você crê no Senhor, até as pessoas que não creem sabem que você vai ser protegido. É incrível isso. Glória a Deus. Eu vou contar uma história para vocês. Eu já escapei da morte um monte de vezes, já escapei de um monte de problema. Enfim, a minha vida é uma... Se você olhar daí para cá, você vai ver que vida atribulada, que vida sofrida. É insuportável essas coisas. Olha, por pior que seja, eu não sinto tanta coisa como vocês pensam que eu sinto, não. As pessoas leem, choram o meu livro. Deus, Ele me dá graça para eu suportar. E quando eu era tenente do Exército, eu estava sendo muito ameaçado. E tinha um capitão que era meu chefe,
e que me ameaçou também. Eu tomava conta do paiol, eu era oficial de tiro do batalhão, do Rei, aqui na Vila Militar, e eu estava sendo muito ameaçado. Eu sabia que eu tinha toda a chance de morrer, a qualquer hora. Chance altíssima. Por conta dos enfrentamentos que eu estava fazendo. Esse capitão era um bandido, só que ninguém sabia, ninguém tinha certeza. E eu enxergava isso com uma certa clareza, o comportamento dele. Mas eu também não tinha muita certeza do que ele fazia. E um dia eu falei assim, eu vou comprar uma arma. É porque eu era oficial do exército, todos os meus colegas tinham arma, o único que não tinha era eu. E eu atirava bem, aliás, eu atiro bem. Tanto com fuzil quanto com pistola. O dia que eu falei assim, eu vou comprar uma arma, porque para mim isso é normal. Se me der uma arma, eu lido com muita naturalidade. Eu só não tenho arma, eu só não ando armado. Eu não ando armado por uma convicção. O dia que eu fui comprar uma arma, como se fosse um raio, veio do céu e... Meu cérebro, tuf, se você comprar arma, vai estar abrindo mão da segurança de Deus. E aí eu não comprei, fiquei com medo danado, mas não comprei. E eu sob forte pressão, passei no IME nessas condições, inclusive, Deus me ajudou. Lá pelas tantas, um colega meu, tenente, também foi assassinado, cheio de tiro na cabeça, a mando desse capitão. Deixa estar que eu, num determinado momento, eu fui transferido para ser subordinado dele. E um colega sumiu do batalhão, que estava na função. E eu fui contar essa história no quartel-general da Polícia Militar, no Comando-Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E eu estava indo embora, um camarada veio atrás de mim, fardado, falou, doutor Rubio, tá lembrado de mim? Eu falei, lembro, você serviu comigo em 1992 e o seu nome é fulano de tal. Aí ele falou assim, sabe essa história que você falou? Eu falei, sei. Lembra que eu era o tenente que comandava o pelotão e eu fui tirado às pressas, transferido do batalhão e botaram você no meu lugar? Eu lembro. E o capitão queria me matar, ele tinha dito que queria me matar. E aí me transferiram, meu tio era major, me ajudou a ser transferido, só sabia disso eu e o comandante, que era o coronel. E botaram você na minha função, mas ninguém te contou nada. Eu já estava sendo ameaçado, eu tinha sido colocado numa função de um cara que saiu ameaçado, eu confrontei o cara e ninguém me contou. E esse colega teve coragem de contar, ele foi... E ele não contou como um homem comum, ele me contou, porque ele completou a frase. Ele falou assim, eu via você lendo a Bíblia, e naquela época eu não conhecia Jesus. E eu falei, com o Rubens ele não arruma nada. Queridos, esse rapaz é uma autoridade hoje, eu não vou citar o nome dele, porque ele conta isso abertamente para as pessoas, mas eu vou preservá-lo. Ele é uma autoridade hoje. E ele fala isso para todo mundo. Eu encontrei ele 20 anos depois. Infelizmente, meu colega morreu assassinado, por muito menos do que eu. O capitão me odiava muito mais que eu odiava. Esse capitão fez algo que eu nunca vi. Quando você vai se despedir de um batalhão, você aperta, o comandante te manda você apertar a mão de todos os oficiais, se despedindo um por um, ele fica em forma de U assim. Quando ele foi apertar minha mão, ele era obrigado a apertar, porque era uma solenidade, ele fez assim, ó. Apertou minha mão olhando para o outro lado, ele me odiava. Ele foi preso, condenado até em última instância, matou um jovem tenente, mandou matar. Queridos, uma pena que meu colega tenha morrido, mas o Senhor preservou a minha vida. Eu poderia contar 1000 outros exemplos, vários outros exemplos para vocês, mas eu digo uma coisa. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você não precisa confiar em mim. Você não precisa acreditar no que eu estou falando como pessoa. Você não precisa olhar para mim e ver em mim um referencial. Você não precisa de nada disso. Você pode esquecer o meu nome, que não vai fazer diferença na sua vida. Mas não se esqueça. Deus, sob qualquer ângulo que você queira olhar, Ele é poderoso. Ele é o Senhor da história. Se Deus mandar um raio aqui agora e me matar, Ele não vai perder nada. Ele não vai perder a reputação dele. Ele não vai perder o respaldo dele. Ele não vai perder a aprovação dele. Se Deus me destruir de qualquer forma que Ele escolher, Ele não será nem um pouquinho menor. Se Ele me fizer apodrecer com alguma enfermidade grave em cima de uma cama, Ele continuará sendo o que é. Ele não precisa de mim para ser o que é. Ele é Senhor. Ele faz as coisas porque Ele quer. São os seus desígnios. Confiar nele, nós confiamos porque nós somos totalmente dependentes dele. Quer Ele nos atenda, quer Ele não nos atenda. Quer Ele faça o que nós queiramos, quer Ele faça o oposto. Mas já pensou? Um personagem tão poderoso, totalmente poderoso, trabalhar para um de nós, só porque a gente espera nele. Que generosidade, que amor extraordinário esse, justo para mim, eu não mereço. Que Deus trabalhe para mim, por quê? Depois de tudo que eu já falei que eu acho? Mas Ele faz isso. Então, eu queria terminar. No final ali, eu tenho alguns livros que eu trouxe, né? Os irmãos sabem que eu sou escritor, as 25 leis bíblicas de sucesso, que já está em 15 países, Como vencer quando você não é o favorito, que está no Brasil, na Inglaterra, Sociedade com Deus, Desatando o Nó do Brasil, tem minha biografia. Tem alguns livros que eu trouxe ali no final. Se os irmãos quiserem adquirir, eu vou estar ali para autografar, tá? Já conversei com o pastor. Eu queria orar, vamos abaixar nossas cabeças. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade em que, ó Deus, estamos aqui na Tua casa falando de Ti. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Tu és o Deus que nos defende, que nos protege. Tu és o Deus eterno, Deus que cura, Deus que resolve qualquer problema, inclusive aqueles que nós mesmos criamos. Senhor Deus, precisamos de Ti. Nós somos limitados, somos falhos, mas confiamos na grandeza do Teu nome. Confiamos, ó Deus, no Teu poder. Sabemos, ó Deus, que Tu não tens nenhuma obrigação de fazer nada. Tu não és nosso refém, Tu não és nosso subordinado. Tu és o Deus eterno que criou os céus e a terra. Nós sabemos, ó Deus, que Tu deste Jesus Cristo para morrer na cruz para nos salvar. E eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós. Senhor, essas pessoas que estão aqui, que vieram, ó Deus, com problemas graves, que elas não veem solução. Eu disse para elas, ó Deus, que Tu faz coisas inéditas. Eu cheguei a dizer, ó Pai, que se Tu abrisse o mar vermelho de novo, já não seria mais inédito. Se Tu parasses sol e lua, não seria mais inédito. Senhor, eu te peço, ó Deus, não é pelo meu nome, não é, ó Deus, por mim, não é por aquilo, ó Deus, que representa a mim mesmo, ou nem por causa deles, Senhor, mas por conta da grandiosidade do Teu poderoso nome, daquilo que diz a Tua palavra, Senhor. Confiando em Ti, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, interfere em favor destas pessoas, que elas, ó Deus, saiam daqui, ó Deus, com a Tua interferência. Não deixe-as só, não as abandone, Senhor, não deixe-as sozinhos, Senhor, nessa situação grave, nessa situação difícil, nessa situação assustadora, aterrorizadora. Senhor, Tu és Senhor e Tu não nos abandona. E eu te peço, ó Deus, crendo que Tu estás me respondendo, interfere em favor de cada um, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. O Teu nome é eterno e poderoso e merece todas as homenagens, as glórias, ó Deus, e todos os louvores. Nós te pedimos, ó Deus, essas bênçãos e te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.